Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amaury e vamos iniciar o módulo 1, unidade 1 da disciplina de Projeto Integrador 3. O primeiro módulo consiste da elaboração da proposta de ação de extensão, sobre a qual iremos conduzir toda a nossa disciplina. Para isso, faremos uma imersão no problema e o levantamento das principais necessidades, para que possamos elaborar a nossa proposta de extensão. O primeiro passo consiste da definição do campo de atuação. Para que possamos definir adequadamente o campo de atuação, precisamos definir adequadamente o escopo da busca. E esse escopo não pode ser nem muito estreito e nem muito amplo, para que nós possamos cobrir adequadamente o problema sobre o qual vamos trabalhar. Existem diversas categorias, de problemas e que a gente pode cobrir dentro desse escopo de busca. Entre elas, alguns segmentos de mercado, o desenvolvimento de novas tecnologias e algumas competências próprias que vocês podem utilizar no desenvolvimento da sua proposta. Lembrando sempre que vocês precisam necessariamente contemplar problemas sobre aprendizagem de máquina e visualização de dados. São esses temas da disciplina de Projeto Integrador 3 que devem nortear as nossas propostas. E existem diversas tendências sociais também, sobre as quais podemos aplicar aprendizagem de máquina e visualização de dados na resolução de problemas. Entre essas tendências, a gente precisa identificar adequadamente quais são as mudanças e necessidades de cada cliente. Tendo definido o nosso escopo de busca, a categoria ou segmento sobre o qual vamos atuar e as tendências sociais sobre as quais vamos trabalhar, nós podemos seguir para o passo seguinte. A partir do momento que estamos considerando alguns segmentos do mercado, é bom observarmos que toda a ação de extensão precisa contemplar a temática da aprendizagem de máquina e visualização de dados, atendendo necessidades específicas do segmento escolhido. Temos a realidade de mundo, um mundo globalizado, onde os impactos econômicos e culturais norteiam as decisões que vamos tomar. Isso deve ser considerado no momento em que você for desenvolver a sua proposta de ação. Mudanças demográficas também, em especial as oportunidades para a população acima de 60 anos, também se mostra como um campo de aplicação interessante para a nossa ação de extensão. Além disso, a saúde e a sustentabilidade também se mostram como segmentos interessantes onde podemos aplicar os nossos conhecimentos de aprendizagem de máquina e visualização de dados. Por exemplo, preocupação com bem-estar, trabalhos como autocuidado médico, pessoas com algum tipo de doença, como diabetes, que necessitam de autocuidado, necessitam de atendimento médico, necessitam de suporte e informação para o seu tratamento. Isso pode ser alvo ou foco da sua ação de extensão, contemplando aprendizagem de máquina e visualização de dados. Além disso, a consciência ambiental crescente e a discussão ecológica no nosso mundo também tem nos envolvido em diversos problemas dessa área. Por isso, o levantamento de dados e a visualização de informações adequadamente para que a gente possa tomar decisões também se mostra como um campo interessante. Então, quando a gente observa os segmentos de mercado, existem diversas possibilidades de aplicação do que nós estamos aprendendo ao longo do curso. Portanto, a disciplina de Projeto Integrador 3 deve ter como foco esses segmentos, esses problemas e esses eixos que norteiam aí a ação de extensão que vai ser desenvolvida. Existem também algumas tendências sociais que devem ser levadas em consideração. Saúde, urbanização e educação são 3 eixos muito interessantes sobre os quais também podemos desenvolver ações de extensão. Ações, por exemplo, em parcerias com escolas, ações em parcerias com secretarias municipais, secretarias estaduais, ações em parceria com órgãos de saúde, secretarias de saúde, postos de saúde, que possam ter dados, ter a necessidade de um trabalho sobre análise de dados, onde a gente pode aplicar aprendizagem de máquina para a tomada de decisões, onde a gente pode remodelar ou reunir dados e apresentá-los de uma forma visualmente agradável aos interessados. Então, esses temas todos da sociedade nos levam aí, nos remetem a ações que podem ser desenvolvidas
com foco na aprendizagem de máquina e visualização de dados. Considerando especificamente a área de tecnologia, a gente tem aí alguns impactos e algumas novas ideias que vêm surgindo no mercado. Entre elas, a digitalização, né? E a digitalização a gente sabe que está muito presente, né, em diversas áreas sociais. Atualmente, a gente trabalha muito com arquivos digitais, muito pouco com arquivos impressos, né? Arquivos físicos, né? Normalmente, esse processo de digitalização, esse processo de informatização nos remete também à necessidade de termos um suporte tecnológico para análise de dados e tomada de decisão. Além disso, a IA e a realidade virtual, a realidade aumentada, elas vêm também se mostrando muito interessantes em diversos setores sociais. A inteligência artificial, por exemplo, hoje em dia, é muito utilizada, inclusive para o desenvolvimento de atividades rotineiras, né? A gente está vendo o ChatGPT e muitas outras LLMs, né, que estão disponíveis aí no mercado e que podem ser utilizadas aí dentro do contexto da aprendizagem de máquina e da visualização de dados. E, além disso, a gente tem também a convergência tecnológica, que nos leva ao desenvolvimento de novas ações, ao desenvolvimento de novos produtos que possam dar suporte aí aos diversos setores da sociedade no que diz respeito à área de tecnologia. Agora, quando você considera suas competências próprias, é importante que, ao planejar a sua ação de extensão, você tenha em mente o que de fato você sabe. Quais são as suas habilidades e experiências anteriores, o que é que você já desenvolveu. Vocês já devem ter desenvolvido projetos em Projeto Integrador 1, em Projeto Integrador 2, e cada um desses projetos com uma temática diferente. Agora, com aprendizagem de máquina e visualização de dados, o que é interessante para você? Por exemplo, se você atua na área de segurança pública, talvez seja interessante usar o seu conhecimento prévio para identificar problemas nessa área que possam ser alvo de uma ação de extensão para o desenvolvimento de uma solução que faça uso da aprendizagem de máquina e da visualização de dados. Além disso, quem são as pessoas que você conhece ou com as quais você tem contato? Isso é muito importante para que você possa, por exemplo, colher informações, ter acesso a dados e recursos que possam te ajudar no desenvolvimento da sua ação de extensão. E por último, o que é que você pode alcançar, né? Quais são os seus objetivos? Quais são as potenciais realizações da ação que você vai propor? Então, tudo isso serve para que a gente possa pensar a nossa ação de extensão. Agora passamos à fase de definição da tarefa. E para definir bem a tarefa, nós precisamos fazer uma análise bastante profunda das necessidades da comunidade sobre a qual vamos trabalhar, sobre a qual vamos aplicar a nossa ação de extensão. Então, nós precisamos entender quais são os detalhes antes de efetivamente propor ou buscar soluções para o problema apresentado. E existe uma técnica que em inglês é chamada de as 6 questões ou as 6 perguntas do W, né? Isso porque as perguntas em inglês, né, começam todas com a letra W, né, que é what, where, by, who, where, when e why, né? O que, como, quem, onde, quando e por quê. Se vocês observarem, cada uma dessas perguntas define uma etapa do planejamento de uma ação de extensão. A sua contextualização, a sua justificativa, a sua metodologia, os stakeholders, as partes envolvidas, o seu cronograma, né? E os seus objetivos, né? Então, responder a essas perguntas sobre o problema nos ajuda a planejar melhor a nossa ação de extensão. Então, é uma recomendação a todos que comecem definindo muito bem qual será a tarefa realizada. E uma estratégia para fazer isso, às vezes, é comparar com algumas situações ou alguns casos onde esse problema não ocorre e tentar identificar ali quais são as possíveis abordagens ou estratégias, né, e soluções. Tudo isso envolve, de alguma maneira, coleta de dados, né, e de informações para um bom planejamento da ação de extensão. E como é que a gente começa a especificar cada uma dessas partes? Por exemplo, como é que eu especifico o que, como e quem, né? Primeiro, eu preciso descrever, eu preciso apresentar as minhas expectativas. Comparando com a minha situação atual, o que é que eu espero melhorar? Quais são as minhas expectativas?
quais são os impactos previstos, né? Então, é muito importante que eu defina isso muito bem para desenvolver a minha proposta de ação de extensão. Além disso, identificar muito bem as lacunas, né? O que é que está faltando? Né? O que é ideal que aconteça, né, a partir do momento que eu tiver a solução proposta devidamente implementada? E qual é a minha realidade atual? E onde eu quero chegar e o que eu tenho hoje, né? E quais são as lacunas que existem na minha realidade. Além disso, eu posso analisar soluções anteriores, caso tenha acontecido alguma proposta de melhoria anterior e ela não tenha sido implementada, qual foi a causa da falha? Eu preciso identificar isso, caso já tenha acontecido alguma tentativa de melhoria. Isso tudo faz parte desse desenvolvimento da ação de extensão, dessa visualização de como a gente pode ter impacto naquela comunidade ou naquela realidade. E principalmente aí o público-alvo, né? O quem, né? Quem será mais afetado ou beneficiado a partir do momento que eu conseguir desenvolver e apresentar a solução que eu vou propor. Então, com base nesses itens, a gente consegue definir as primeiras etapas da nossa ação de extensão. Em seguida, eu vou especificar o onde, o quando e o porquê, né? Identificar adequadamente o contexto específico onde o problema acontece, qual é a minha situação, por que esse problema acontece, né? E a frequência, com que frequência esse problema acontece, qual a duração, né, desse problema, e as relações aí entre causa e efeito, né? As causas primárias e as causas secundárias daquele problema, daquela questão. Todo esse processo de análise e de identificação é importante para que a gente consiga descrever adequadamente a nossa ação de extensão da forma como a gente vai propor. E não menos importante, eu preciso identificar adequadamente todas as partes envolvidas, que também são chamados em inglês de stakeholders, né? Os usuários, né? Todas as pessoas que vão fazer parte desse processo de desenvolvimento da solução. Existem partes que são externas à realidade, né? Por exemplo, clientes, fornecedores e concorrentes não estão necessariamente inseridos no contexto onde o problema ocorre, mas de alguma maneira se relacionam com a sua organização, com a sua empresa. Existem também os stakeholders internos, que são funcionários, departamentos, gestão, pessoas que estão diretamente envolvidas com a realidade apresentada na proposta de extensão. E existem os influenciadores, que são aqueles que não são internos nem externos, mas cujas decisões e ações têm impactos internos na organização e podem influenciar nos resultados da ação. Por exemplo, a mídia, o governo, os grupos de interesse, né? Então, é muito importante que a gente identifique e tenha uma visão geral e abrangente de quais são todos esses elementos, né, das partes envolvidas, todas as pessoas envolvidas na proposta de ação de extensão. Bom, pessoal, então, depois de identificar as partes envolvidas, os nossos stakeholders, é interessante fazermos uma análise de quem são essas pessoas e qual o seu grau de influência e impacto na nossa ação, bem como quais são os seus interesses. Então, como exemplo, a gente tem uma tabela de análise. Vamos considerar, por exemplo, que a gente está desenvolvendo uma ação de extensão para a Secretaria Municipal de Saúde, que é um órgão governamental. Os stakeholders, as partes envolvidas, são compostas pelos clientes, que é a sociedade em geral que faz uso do sistema de saúde público, os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, dos postos de saúde, e o governo, que estabelece leis, regulamentos, normas sobre o sistema de saúde, né? Então, a gente tem aí os interesses de cada uma das partes envolvidas, a qualidade dos serviços por parte dos clientes, a estabilidade por parte dos funcionários e a regulação por parte do governo. O grau de influência varia de acordo com a parte envolvida. Por exemplo, os clientes e o governo têm uma influência muito alta na nossa organização, enquanto os funcionários têm uma influência média. Os funcionários trabalham para a organização, mas os clientes são alvo dos serviços prestados e o governo regula a nossa atividade. Então, o seu grau de influência acaba sendo alto, enquanto o impacto é muito maior para os clientes, né? O serviço que eu estou prestando tem impacto direto, por exemplo, na vida dos clientes, enquanto tem impacto indireto
para os funcionários e para o governo, né? Mas também não deixa de ser importante. Então, fazendo essa análise, nos ajuda, por exemplo, a definir muito melhor o nosso público-alvo, as partes envolvidas, de acordo com os seus interesses, influência e o seu grau de impacto. Lembrando que, a partir do momento que começamos a planejar a ação, nós vamos passar por um processo de revisão constante, né? Então, estaremos sempre repensando as nossas ações e o nosso planejamento. Isso é necessário e é muito bom que seja feito por meio de perspectivas distintas, né? Conversando com cada uma das partes envolvidas, a gente consegue ter pontos de vista variados. Isso nos ajuda a desenvolver melhor a nossa proposta de extensão. Além disso, é muito importante que a gente tenha níveis de abstração distintos ao olhar para a ação de extensão. Tem as pessoas de um nível mais alto, né, que olham para a ação de extensão de uma forma mais geral, e tem as pessoas que estão mais no meio da ação de extensão, que conseguem ter uma visão diferente, né, uma forma de ver a ação de modo diferente, e, portanto, podem dar suas contribuições de maneira distinta. E, obviamente, sempre utilizar uma linguagem simples e que seja bastante acessível para todas as pessoas. Agora a gente passa para a etapa de elaboração da proposta de ação. Coisas que são importantes de serem feitas depois de todo esse processo de preparação da ação de extensão, né? Primeiro, definir objetivos que sejam claros, objetivos e que possam ser medidos, ou objetivos mensuráveis, como a gente diz, né? Eu preciso identificar quais são os recursos necessários para o desenvolvimento da minha ação de extensão, quem são as pessoas, os recursos humanos, os recursos materiais e financeiros que eu vou precisar, ou que eu vou demandar durante o desenvolvimento da ação de extensão. Estabelecer um cronograma com prazos bem definidos, né, para que a gente consiga executar a ação dentro do tempo definido, lembrando que vocês têm aí um semestre, né, para entregar um protótipo, né, ou pelo menos uma solução dentro da ação de extensão. E prever os resultados, quais são os impactos a partir do que você se propõe a desenvolver na sua ação de extensão planejada. E aí a estrutura de um projeto, a gente precisa ter uma boa introdução, onde a gente vai contextualizar, apresentar a realidade, justificar por que eu estou desenvolvendo essa ação de extensão, né, em que contexto, quais são os problemas existentes que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou tentar resolver dentro daquela realidade onde se insere a minha proposta de extensão. Quais são os objetivos? É importante que eu tenha objetivos gerais e específicos, né? Objetivos mais gerais e objetivos específicos que consistem do detalhamento do objetivo geral, uma visão sempre mais genérica da proposta, do seu impacto maior, e os objetivos específicos que depois acabam se convertendo em etapas da minha metodologia. Então, na introdução, eu devo responder por que eu vou desenvolver a minha ação de extensão, e nos objetivos para que essa ação será desenvolvida. Então, é sempre muito importante que eu escreva meus objetivos da forma correta, iniciando por verbos no infinitivo e que definam ações que podem ser medidas ou identificadas quando forem cumpridas, né? Cada objetivo cumprido representa um avanço dentro do processo de execução da ação. A metodologia são os meus procedimentos, né? Como eu vou desenvolver a minha ação de extensão? Que materiais eu vou utilizar? Quais são os recursos financeiros, recursos humanos, né? Quais são as técnicas, as estratégias, os métodos, as ferramentas que serão utilizadas? Tudo isso vai no como, vai na minha metodologia. Por fim, um cronograma muito bem definido, com atividades que derivam da minha metodologia, né? Que a partir do momento que eu descrevo como eu vou desenvolver, a partir do momento que eu descrevo a minha metodologia, eu consigo tirar da metodologia as etapas e as atividades que eu vou colocar no meu cronograma, devidamente dimensionadas no tempo, né? Quando começam, quando terminam, qual a previsão de entrega, né? Então, a introdução, os objetivos, a metodologia e o cronograma são as partes aí da minha proposta de extensão. E vocês vão ver que no arquivo modelo, que vocês vão ter que apresentar como atividade da disciplina, esses itens, eles são muito bem identificados. Quando eu vou implementar o meu projeto, a primeira etapa é o planejamento, que a gente já discutiu anteriormente, onde a gente detalha todas as ações, onde a gente descreve o projeto, onde a gente conversa com as partes envolvidas, a gente está planejando a ação. Tudo isso a gente já falou nos primeiros slides. Depois, em seguida, eu passo para a execução,
que é, de fato, a realização daquelas atividades que foram planejadas. Depois eu faço uma atividade de monitoramento, vou acompanhando quais são os objetivos que estão sendo alcançados, quais são os objetivos que não estão sendo alcançados, quais são as atividades que estão com prazo esgotado ou estão atrasadas, quais são as atividades que já foram cumpridas. Essa atividade de monitoramento é muito importante para que a gente possa acompanhar se a ação de extensão está sendo executada dentro de tudo que foi previsto e planejado, né? E, por fim, eu faço uma avaliação. A partir desse monitoramento, eu faço uma análise, né, dos resultados, uma análise do que está sendo feito, e, se for necessário, eu volto no ciclo de planejamento e fico sempre repensando a minha ação, executando novas ações, né? Então, sempre que possível, a gente está revendo a proposta inicial. Mas é importante, muito importante, que vocês tenham em mente que a gente precisa ter um plano inicial, um planejamento inicial, ponto de partida, no qual devemos iniciar a nossa ação de extensão e ir repensando ao longo do processo. Então, pessoal, depois de planejarmos a ação de extensão, depois de definirmos as partes envolvidas, conversarmos, identificarmos o nosso contexto, escrevermos o nosso projeto com introdução, objetivos, metodologias, cronograma e, de repente, até uma visão, uma previsão dos impactos, nós precisamos executar a ação e, após a execução, documentar e divulgar os principais resultados. Essa é a última etapa do processo de execução da nossa ação de extensão, planejada ao longo dessa primeira etapa de imersão e identificação das necessidades. Para documentar e divulgar, né, para dar uma visão geral de onde a gente quer chegar, eu preciso de relatórios. Por isso, é muito importante que, durante a execução da atividade, eu faça um registro detalhado das atividades, uma espécie de diário de bordo, onde eu vou identificando cada atividade que foi executada, quem são as pessoas que foram contatadas, que materiais foram utilizados, os dias e os horários em que as atividades foram desenvolvidas, quem são os membros do grupo ou da atividade que estão envolvidos na execução de cada uma delas, né, se elas foram cumpridas dentro do prazo, se estão atrasadas. Esse registro, esse diário de bordo da execução da ação é fundamental para que a gente, ao término da ação, possa fazer um processo de documentação e divulgação adequado, né? E uma das estratégias que a gente utiliza para divulgar esses resultados de forma ampla para a sociedade, tanto para a sociedade quanto academicamente falando, é por meio de artigos científicos, artigos em jornais, artigos em revistas, artigos na web, na internet, né? É muito importante que a gente consiga publicar esses relatórios, esses dados, esses impactos e esses resultados em conferências, em revistas científicas, ou até mesmo, como eu falei, em jornais, revistas e em sites da web, né? Essa é uma estratégia de divulgação muito eficiente, muito eficaz, né? Por meio da qual a gente consegue, geralmente, até constituir um networking. A gente consegue contato com outras pessoas que muitas vezes se identificam com aquele trabalho que foi realizado e podem, a partir daí, colaborar com a melhoria das ações e dos resultados. E também apresentações, né, que são eventos de negócios, eventos científicos, né, eventos sociais, por meio dos quais a gente consiga apresentar os resultados e mostrar de que forma a gente executou a ação e como aqueles resultados foram obtidos, né? Lembrando que o foco da sua ação de extensão tem que ser o de problemas sobre os quais a gente consiga aplicar aprendizagem de máquina e visualização de dados, né? A aprendizagem de máquina no momento em que a gente coleta e trata esses dados que são coletados, e a visualização de dados no momento em que a gente mostra, no momento em que a gente relata os resultados obtidos. E isso tem muita relação também com a documentação e a divulgação da proposta de ação que foi executada. Portanto, com isso, a gente chega ao fim da ação de extensão com o processo de documentação e divulgação muito bem definido também, né? E é importante até que isso esteja também inserido no planejamento, né? Com isso, pessoal, concluímos, né, essa apresentação, essa unidade 1, e a gente depois passa para a unidade 2, eu vejo vocês
em seguida, para a gente falar mais sobre o desenvolvimento das nossas propostas.